O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Giro de notícias. Notícia da segunda-feira retrasada, dia 30 de março. Prisioneiros do Estado Islâmico escapam de prisão síria após rebelião. Isso, a gente teve uma rebelião na cidade de Hasakah, que era controlada pelas forças democráticas sírias, né, a coalizão ali de forças curdas com algumas forças seculares de oposição ao regime Assad. A cidade de Hasakah, no caso, ela fica perto da fronteira síria com a Turquia e houve uma rebelião nessa prisão, na qual os guardas das forças democráticas sírias foram tomados como reféns, inclusive na prisão de Guira, e alguns dos presos conseguiram fugir. Alguns relatos falam, inclusive, em mortes, durante a rebelião, e forças dos Estados Unidos teriam participado da tentativa ali de caçada dos prisioneiros do Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico. Segundo a Reuters, a SDF tem ainda cerca de 12 mil integrantes do grupo em prisões no nordeste do país. E lembrando que quando a gente teve aquela ofensiva turca para dentro do território sírio, né, contra os curdos, e nós tivemos aquela retirada das forças americanas da região, que foi considerada ali uma traição aos curdos, e o Jim Mattis, né, o Mad Dog Jim Mattis, chegou a renunciar ao posto, né, ao cargo de secretário de defesa nos Estados Unidos, em protesto a isso. O SDF disse que, olha, se a gente tiver que ficar trocando tiro com a Turquia, a gente não vai conseguir se concentrar em guardar os prisioneiros do Daesh. Então está aí um possível desdobramento disso. E nessa semana agora, dia 8, a Organização para a Proibição do Uso de Armas Químicas soltou um relatório dizendo que a Força Aérea Síria, que foi responsável pelo uso de sarin para atacar a cidade de Latená em março de 2017. Foram os ataques nos dias 24, 25 e 30 de março. O primeiro e o terceiro ataques realizado por caças da Força Aérea Síria e o segundo por helicópteros. Abrindo o mês de abril, notícia da última terça-feira, dia 7. Assassino do líder da independência de Bangladesh é preso após 45 anos foragido. Um dos assassinos, que era um capitão do exército, o Abdul Majed, que foi um dos 12 condenados, né, ao assassinato do Sheikh Mujibur Rahman, que foi o primeiro premier-ministro do Bangladesh, considerado ali o pai da pátria, e é o pai da Sheikh Hasina, que é a atual primeira-ministra de Bangladesh. Ele foi preso depois de 45 anos foragido. Ele já havia sido condenado à morte há mais de 20 anos atrás, porém ele havia sido condenado em absente, então havia até toda uma discussão ali sobre o julgamento. Não vai ser a primeira vez que a gente vai falar em julgamento em absente aqui nesse programa. E lembrando que o Bangladesh, ele nasce, né, ele se torna independente em 71, era parte do Paquistão, era o Paquistão Oriental, e nessa separação, muitos oficiais do exército
acabam ficando do lado paquistanês na guerra de independência, né? Não ficam do lado do novo país que, né, a gente já falou da formação ali do Bangladesh, do Paquistão, quando a gente fez a fronteira sobre o subcontinente indiano. A 40ª edição. Muitos desses oficiais militares que participaram do assassinato foram depois colocados em missões diplomáticas. Teve ali uma tentativa de fazer uma pizza, digamos assim, porém nos anos 1980 vários deles foram assassinados, né, de formas ali misteriosas, digamos assim, e nos anos 1990 alguns deles foram presos e julgados e condenados à morte. Inclusive em 2010 5 dos envolvidos foram enforcados, né, condenados à morte na forca por esse processo. Então é um assunto, é um tema que acaba sendo bastante sensível, porque não foi assim que teve um assassinato e pronto, ali acabou a repercussão. Não, você teve uma tentativa de encobrir, depois você teve ali vinganças, digamos assim, pelo assassinato, depois você teve ações judiciais. Então é uma coisa que ainda tem um desdobramento muito grande, e como eu disse, o Mujibur Rahman, ele acaba sendo uma figura muito importante nesse processo de independência de Bangladesh como um país separado do antigo Paquistão, porque a lógica da criação do Paquistão em 2 pedaços, né, foi a lógica de duas regiões muçulmanas, uma no oeste e uma no leste. Porém, o Bangladesh é etnicamente diferente, né, do povo paquistanês, embora também muçulmanos. Então tá aí. Vamos ver como é que vai ficar esse processo, se ele eventualmente vai ser executado, se teremos um novo julgamento, alguma coisa assim. Notícia da última quarta-feira, dia 8 de abril. Bernie Sanders desiste da corrida democrata e Biden deve enfrentar Trump na eleição presidencial. Isso, na terça-feira, mesmo com o coronavírus e tudo mais, nós tivemos as primárias no Wisconsin, tá? Em que ainda não temos os resultados, porém, muito provavelmente, né, as pesquisas ali dizem que o Joe Biden teve uma vitória bastante grande, com talvez até 60% dos votos, e aí, antes mesmo dos resultados, o Bernie Sanders declarou que estava fora da corrida, né? Ele disse que realizou uma campanha sem o apoio dos ricos e dos poderosos, né? A sua campanha teve ali, conseguiu cerca de 10 milhões de doações de pessoas físicas, na média de $18 por cada doação, ou seja, pessoas comuns, né, fazendo a campanha dele, e ele comentou isso. Ele disse que o importante é ficarmos juntos para derrotar o Donald Trump e fazer o sistema de saúde acessível e disponível para todos, né? Então, muito provavelmente, agora teremos Donald Trump contra Joe Biden. Claro que as eleições nos Estados Unidos acabam ficando até um pouco em segundo plano, né, na política local, por conta de toda a crise do coronavírus. De qualquer maneira, o Joe Biden e o Donald Trump tiveram uma conversa telefônica nessa semana. Segundo o Donald Trump, foi uma conversa maravilhosa e calorosa, né? Então tá aí, Donald Trump, né, puro amor, paz e amor, e para conversar sobre o coronavírus, e muito provavelmente também conversaram, né, sobre o andamento das eleições, né? Uma das gerentes da campanha do Joe Biden, a Kate Bedingfield, disse que eles compartilharam sugestões de ações que o governo pode tomar agora para resolver a pandemia de coronavírus, né? Então,
eu imagino que muito provavelmente a discussão não foi sobre a pandemia em si, a discussão foi sobre como lidar com as eleições em relação à pandemia. O que eles conversaram, o que eles combinaram, se chegaram a alguma conclusão, saberemos muito provavelmente em breve. E está rolando um debate muito grande também na imprensa dos Estados Unidos de que os discursos do Trump em relação à pandemia podem muitas vezes estar ferindo as leis eleitorais, né? Então, muitas redes de televisão até deixam de transmitir a partir de determinado momento para não infringir isso, né? Para separar bem as coisas. Separar o chefe de governo e de Estado do candidato, né? Digamos assim. E também nos Estados Unidos, o Thomas Modly, que era o chefe da Marinha dos Estados Unidos, renunciou ao posto na terça-feira como mais um desdobramento da crise que a gente chegou até a tratar no último programa com o Átila, que é um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, o SS Theodore Roosevelt, que tem um surto de coronavírus a bordo dele, e o capitão do navio, o Brett Crozier, ele denunciou essa situação. Isso acabou gerando todo um mal-estar, ele foi afastado, né? E o ex-chefe da Marinha disse que o capitão era ou muito ingênuo ou muito estúpido, e isso acabou pegando muito mal. Só que eu vou aproveitar, eu pensei na gente discutir essa notícia só para uma informação que às vezes muita gente não sabe, e é uma coisa que às vezes é discutida aqui no Brasil, que é o seguinte: por exemplo, quando criaram o Ministério da Defesa aqui no Brasil, né, no final do governo FHC, ali, 99, 2000, muita gente dizia que o Ministério da Defesa foi criado como uma forma ali de revanchismo ou para tirar, né, poder, representatividade dos militares. Uma coisa que é interessante de ter em mente é que nos Estados Unidos você não apenas tem o secretário de defesa, que costuma ser um civil, mas também pode ser um militar, enfim, a gente acabou de falar do general Jim Mattis, mas que cada força também tem o seu secretário correspondente, o secretário da Marinha, o secretário da Força Aérea, por aí vai, que é um civil. Esse Thomas Modly, agora que renunciou, ele era um civil, tá? Ele chegou a se formar na academia dos Estados Unidos, porém, para você ser o secretário da Marinha, você tem que ser um civil. E abaixo dele, você vai ter aí o comandante da Marinha, que é um militar. Então, acaba sendo ali você tem uma representação civil, né, no Ministério da Defesa bastante grande, tá? Então, claro, quando eu digo civil, pode até ser, às vezes, um militar reformado, mas não necessariamente, não tem essa obrigatoriedade. E fechando esse último bloco, também uma notícia de anteontem, já que uma coalizão saudita anunciou cessar fogo em conflito com os rebeldes Houthis. Isso, a intenção é que, além do mecanismo de diálogo mediado pela ONU seja retomado, possa entrar ajuda humanitária no país para... Inclusive também, né, é quase impossível a gente fazer um programa totalmente desvinculado, né, da pandemia, mas na ajuda humanitária, pensando também na questão de combater o coronavírus no Iêmen, impedir ali uma disseminação maior. Lembrando que no Iêmen, né, nós tivemos milhões de mortes derivadas de fome e do cólera. Tá? Então, o coronavírus acaba sendo só mais um problema nesse sentido. E o Programa Mundial de Alimentação, inclusive, está sofrendo, né, com agora um corte de orçamento e é responsável por cerca de 12 milhões
de iemenitas. A alimentação de 12 milhões de iemenitas depende diretamente do apoio internacional. 3 notícias de ontem, quinta-feira, dia 9 de abril. Chad realiza ofensiva contra jihadistas. Isso, o exército do Chad anunciou que realizou uma ofensiva de 5 dias na região do Lago Chad, né, que foi batizada de Fúria de Borroma, tá? Não sei qual a origem aí. Eu assistiria esse filme. Só pelo título. Fúria de Borroma? Fúria de Borroma. Borroma, não sei como é que seria a pronúncia correta, né? B-O-H-O-M-A. Segundo o exército, cerca de 1.000 jihadistas foram mortos e o exército perdeu pouco mais de 50 soldados. O presidente Idriss Déby disse que ele lamenta que o Chad tenha sido deixado para lutar sozinho na região do lago, né, ou seja, dando ali uma indireta a Camarões e Nigéria, principalmente, e foi uma retaliação por aquele ataque no mês passado, que a gente repercutiu aqui, que deixou cerca de 100 soldados do Chad mortos. Então tá aí, Operação Fúria de Borroma. E ainda uma notícia militar no continente africano, o Stockholm International Peace and Research Institute, um think tank de inteligência militar, reportou que o Zimbábue gastou 90 milhões de dólares em negociações não declaradas e opacas, esse é o termo utilizado, entre 2000 a 2016, e que essas armas teriam sido adquiridas de países do Oriente Médio e do leste asiático, isso ainda no governo de Robert Mugabe. O relatório também indica que transações declaradas foram na ordem de 92 milhões entre 2000 a 2006 e de 647 milhões de dólares da independência do país em 1980 até os dias de hoje. Produtores de petróleo concordam em reduzir a produção em 10%, né? Então chegou o fim aquela queda de braço, né, Felipe? Isso, a gente teve uma reunião da OPEP essa semana e esses cortes de 10 milhões de barris para ajudar a subir o preço do petróleo. A conferência foi realizada via internet, à distância. A Rússia fez parte da conferência, né? Embora a Rússia não faça parte formalmente da OPEP, hoje a Rússia é um player, né, importante em relação ao petróleo, e a ideia então cortar a produção para subir o preço e além desses 10 milhões, outros 5 milhões de barris podem ser cortados de produção, tá? Ou seja, a Arábia Saudita e Rússia provavelmente chegaram num acordo, embora a gente ainda não tenha muitos detalhes, e o único país que votou contra esse corte foi o México, tá? Que disse que não pode se comprometer porque precisa de visas e tudo mais. Lembrando que, no caso, o México, ele não precisa se preocupar, digamos assim, tanto com o preço do petróleo estar alto, já que o petróleo mexicano ele acaba tendo uma rota de exportação muito curta, especialmente para os Estados Unidos. Então ele é um petróleo que, mesmo barato, ele vale a pena, digamos assim. Ele não é como, por exemplo, o óleo de xisto nos Estados Unidos, que precisa estar caro para compensar o custo de extração. Iraque nomeia terceiro premier em 10 semanas, mas impasse continua. O ex-chefe da inteligência do país, Mustafa al-Kadhimi, foi escolhido como primeiro-ministro, porém
ele não tem maioria do parlamento. Ele foi escolhido como primeiro-ministro pelo presidente, o Barham Saleh, com a ideia de ser um primeiro-ministro, ao menos interino, para cuidar de um governo ali de emergência nacional. E assim, ele claramente escolheu alguém do ramo que trabalhava na inteligência, né, por estar focado nas questões de segurança do país. Né? O Iraque, novamente, ele está à beira de uma guerra civil desde o final do ano passado. Então, a ideia aqui vai ser formar um governo tecnocrata, eu já diria o governador de São Paulo, né, para ser um gestor, né, ele vai gerir o país e provavelmente distribuir bordoada nos manifestantes também. E, eventualmente, também se preocupar aí com o Covid, já que nós temos pelo menos 69 mortes oficiais pela doença no Iraque. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Camboja concede maiores poderes ao premier sob o pretexto da pandemia do Covid-19. Isso, o Camboja já, assim, passa longe de ser, né, um país democrático. Né? O Hun Sen é o primeiro-ministro do Camboja desde 1985. Tá? Ele que faz parte, né, do antigo partido da Campuché, né, que tinha ali ligação com o Khmer Vermelho. Né? O Hun Sen, então, sob novamente a justificativa, né, do coronavírus, agora terá, né, mais poderes nas suas mãos. Lembrando que assim, já não existe oposição no Camboja, e principalmente esses novos poderes vão ser para controlar redes sociais, principalmente. Né? Então o que acontece? O cara já devia ter todos os poderes possíveis, só que desde antes das redes sociais. Então agora, com redes sociais, então precisava, né, de alguma mudança aí na estrutura de poder para ele ter mais autoridade. Só que é importante colocar que o Camboja foi um dos países que inicialmente foi bastante negligente em relação ao coronavírus. Né? O Camboja aceitou navios que estavam com infectados a bordo. O Camboja chegou a proibir o uso de máscaras pelas pessoas, tá? Dizendo que isso causaria pânico, histeria, enfim, alguma coisa assim. Então, agora, essa nova lei, né, de emergência vai permitir colocar qualquer pessoa que não cumpra as regras de emergência de segurança até 10 anos em cana. Né? Então, assim, é um governo que já era autoritário se tornando mais autoritário ainda. Não é como o caso da Hungria, né, que o patamar, a Hungria, você vem ali de reformas democráticas na década de 1990 e está se fechando, mas de um país que já é autoritário e agora concentra ainda mais poder na figura do Hun Sen.